Em nome do Rei, bom dia para uns, boa tarde, boa noite para outros. Em nome do Rei, vou deixar uns. Vou deixar. Garanta esse nome. Uma mensagem. Existem 3 versículos no capítulo 12 de Provérbios. E foram aleatórios. Fato, eu não faço muito ritual para trazer uma palavra. Antes eu fazia, e por isso não fluía quando moleque. Hoje eu deixo totalmente o Espírito à vontade na minha vida. E ele direciona o que ele quiser direcionar. E ele simplesmente flui a mensagem. Vamos lá. O capítulo 12 de Provérbios fala assim. No capítulo 12 do versículo... vamos lá. Do versículo... O capítulo 12 do versículo 5 ao 8. Diz assim: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Então, o que os filhos de Deus, o que as pessoas de Deus, o que os mentores de Deus, as pessoas que recebem direção de Deus, as pessoas que são justificadas por Deus, as pessoas que andam com Deus, as pessoas que têm um código de conduta, os justos, os filhos de Deus, a igreja espalhada nos 4 cantos da terra, a mensagem declara perfeitamente que são retos os seus planos. Ou seja, não há nenhum plano sobre destruição, sobre matar inocentes, sobre envenenar pessoas ou até você mesmo com a sua própria perversidade do seu coração. São planos retos, cujo Deus designa cada passo que dão. Ou seja, eles dependem diariamente do Deus que dá a direção que eles vão fazer. Entendeu? Portanto, isso tem que deixar bem claro que nossos corações eles são direcionados por Deus. Se a gente sente hoje raiva, ódio, rancor, ainda sente por ser humano, não são eles que nos direcionam. É Deus, é o excelso, é o Rei. Tá bom? Por isso nossos planos são retos. Agora, as consequências das nossas escolhas é que não pode mudar o que vai vir sobre nós. Tanto coisas boas como coisas ruins. E isso eu falo da impiedade. Mas sobre os justos, eles têm controle, eles têm razão, eles têm direção no que eles planejam. Ou seja, não é qualquer coisa, não é de uma hora para outra. São planos retos, cujo justo depende, entrega e simplesmente não faz rituais para isso acontecer, ele simplesmente vive. E aos poucos esses planos se cumprem. Coisas que você nem esperava, mas se cumprem. Pois se encaixa com a grandeza, né, e o cuidado do excelso. Então, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Então, o conselho dos ímpios é o que vai fazer você fazer o oposto do que Deus quer que você faça. Porque, vamos lá, o conselho de Deus, ele em Romanos 12 fala que ele é bom, perfeito e agradável. Bom, perfeito e agradável. Como é o conselho de um ímpio? Eu falo de uma forma engraçada, mas é verdade. Mal, imperfeito e desagradável. É o oposto de um conselho justo, de um conselho de Deus para o justo. Tá bom? Então, quando a mensagem fala que o conselho do ímpio é enganoso, é porque eles são por reações. O ímpio hoje olha para você e dá um sorriso. Daqui a algumas horas, se acontecer alguma coisa que foi influente a você e não a ele quer lhe matar. Ele quer prejudicar a sua morte, ele quer prejudicar a sua queda, porque é enganoso. É enganoso o conselho dos ímpios. Tá? A direção deles é por reações. Eles vivem como tolos. E por isso que as suas mudanças circunstanciais são rapidamente. Olha, ele está indo para você. Está lhe respeitando. Outra hora não está. Porque eles não agem sobre razão como os justos agem sobre a direção do Espírito. Uma pessoa adulta, uma pessoa de bem, tem noção do que fala e do que faz. Os ímpios não. Eles agem por reações. Hoje ele está nesse momento para olhar para você com respeito, amanhã não pode. Hoje ele está dando um abraço, amanhã está dando uma facada. Mas os justos, os seus planos, são retos, porque quem designa em retidão, como ele falou para Josué, Josué, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Obedeça a minha palavra, ande na minha conduta, que eu serei contigo. Ser forte e corajoso. Todo mundo escuta isso. É por isso que a mensagem fala. Reto. Ele era responsável, Josué, para liderar o povo. A sequência, o sucessor de Moisés.
E Deus falou, ó, ande firme, não se marcha torto, se marcha andando para frente e de maneira ordenada. Ou seja, nós marchamos e praticamos a mensagem com ordem, nós praticamos a mensagem com temor, nós praticamos a mensagem e marchamos com retidão, tá? Com uma conduta, um código de conduta direcionado por Deus. Olha que versículo, já falou tanta coisa. Então, o conselho dos ímpios, o conselho que faz você fazer coisas, olha, faz assim, faz assim, olha, faz assim, é enganoso, vai levar você para cair no buraco. Já veio um cego guiar um cego? O rei dá o exemplo. Um cego que guia outro cego, caiu os dois no buraco. Porque não estão vendo, cara. Porque não estão vendo o que estão fazendo. Eles acham que estão em boa visão, mas não estão. Quando ele começa a ser guiado pelo próprio coração, pelos seus próprios sentimentos, ele começa a enxergar, a diminuir a sua visão a respeito das coisas. Entende? Então, os planos dos justos, os planos dos justos são retos. Agora, os conselhos dos ímpios é enganoso. Não vá pelo conselho ímpio. Analise, pese-o, e veja se há firme direção sobre eles, que não há. Por isso, pegue um conselho de Deus, a mensagem, pegue um conselho dos responsáveis e representantes de Deus. Que a Bíblia fala para a gente se aconselhar. Que tenham direção sobre o seu próprio ensino e sua própria conduta. Porque pessoas que não têm a sua conduta não podem lhe aconselhar muito bem. Elas não enxergam como você enxerga. Tá bom? Então, Deus, conselho principal. Plano reto de Deus. Desígnios de Deus do seu coração. Para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos. Tá bom? E o conselho enganoso do ímpio, que não deve ser tomado, porque ele leva a cair no buraco. Quando você cai, você fica lá esperando alguém passar. Porque nem consegue tirar você, nem você consegue tirar ele. Cai os dois, ficam lá, dois cegos, caídos num buraco. Imagina o que seria esse buraco. Imagina o que seria esses cegos que diariamente passam na sua vida tentando lhe aconselhar. Tome cuidado. Pese sobre discernimento. Alguém que ande na conduta que você anda. Ande no código que você tem. Como povo, como grupo. E firme essa palavra no seu coração para guiá-lo. E não ser guiado por ela. O versículo só de tudo isso. Vamos lá. O versículo 6 fala assim. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Mas quando os justos falam, há livramento. Prestem atenção. Isso acontece diariamente na sua vida. Diariamente. Pessoas que falam enganos. Só que ele falou aqui, o conselho dos ímpios é enganoso. Ligou a esse texto. Uma palavra está ligando a outra. Por quê? Preste atenção, irmão. O que muitos falam, não em nome do rei, é engano que vai lhe trazer um prejuízo. Uma má escolha. Preste atenção. Como diz o provérbio, são emboscadas mortais. Podem gerar você até a morte espiritual ou a física. Entende? Tome cuidado no que você escuta, irmão e irmã. Tome cuidado no que você escuta. Pois o conselho dos ímpios, o rei já falou aqui, é enganoso. E, consequentemente, são emboscadas mortais que podem lhe prejudicar em muito. Deixar você numa situação perigosa de constrangimento, de vida ou morte, de esfriamento na fé por conta do desânimo que pode aparecer, por conta da rebelião que pode causar. Entende? Tomem cuidado no que vocês escutam e no que falam para vocês. Porque se é um conselho ímpio que contradiz aqui, não dê atenção. Não faz bem à sua saúde mental, à sua saúde emocional e à sua saúde espiritual. E muito menos a física. Tome cuidado. Todo conselho deve ser direcionado pela mensagem. Tem a ver. Por isso que eu prezo tanto, irmãos. Fundamentem-se. Porque quando você é fundamentado, cara, você escuta tudo, mas só pega o que é bom. Aí se cumpre a palavra. Jogue todas as coisas, mas retém o que é bom. Porque você não pega tudo, velho, como uma criancinha. E dá! Você retém o que é útil para você crescer. O que não é, você não consegue assimilar, não retenha. Você consegue assimilar muita coisa? Pegue tudo. Tudo que você ouvir. Você consegue assimilar pouca coisa? Pegue só o que é útil para você. E você vai lembrar no mesmo dia, no outro dia, continuar praticando. Que vai ser útil para a sua saúde espiritual. Tá bom? Então, ó,
Emboscá-las porque é o que acontece, cara. Nós entramos em frias quando damos ouvidos a espíritos enganosos. Nós entramos em frias quando damos ouvidos a pessoas com coração enganoso, tá? Mas quando os justos falam, quando o justo dá essa palavra aqui, ó, para você, é livramento. Há livramento. Deus quer direcionar você e um povo e um grupo a não passar por aquilo. E ele manda alguém, ele envia alguém, como ele fez com vários juízes, vários reis, para cuidar de Israel e desviar Israel dos olhos do mal, para que se voltasse para ele, reverenciar e andar na conduta que os antepassados, Deus prometeu para que eles cumprissem a aliança que Deus tinha feito com ele, desde Abraão. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala que o justo fala novamente, é porque os justos eles profetizam o nome do rei. O Espírito de Deus, que tem a onisciência, vem sobre representantes e aí dão a visão. Porque são pessoas que praticam e operam diariamente. Portanto, tem supervisão do que acontece. E a própria palavra é a espada que vai direcionar o que está por vir, o que vai acontecer caso não seja evitado a direção tomada. E a direção que Deus quer levar a gente é a que diz a conduta dele, a mensagem, o código de vida dele. É para nos proteger, irmão. Não é para deixar você preso, não. É para deixar você livre. Uma vez os irmãos falaram, um cara falou, cara, esse negócio de ser cristão, a gente fica tão preso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é isso, irmão. Vou explicar isso. Não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Pelo contrário, nós pode. Mas nós não faz porque nós não quer. Tem coisas melhores. Não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode fazer o que quiser toda hora. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio de acesso. Só que nós aprendemos a ter bom gosto com o rei. E aquilo que é agradável, perfeito e bom, não é nenhuma daquelas coisas que a gente fazia daquela forma. Hoje fazemos com equilíbrio, porque somos humanos, temos o controle, tá? Então, não é a mesma coisa de ser dominado pelo que a gente faz. Aí um dia um irmão combinou com outro irmão, com um cara que estava na visita na igreja dele, disse assim, cara, irmão, faz o seguinte, fique um dia sem chamar palavrão, tá bom? Fique um dia sem chamar palavrão. O cara não conseguiu, velho. Passou o dia chamando palavrão o dia todinho, ficou abstinência. Porque não era liberdade para ele, era escravidão. Outro faça uma experiência, fica uma semana sem beber. Também não conseguiu, cara. Porque não era liberdade, era escravidão. Entendeu? Que o conselho do ímpio e o aviso do justo é livramento. Entendeu? Não somos presos, irmãos. Somos livres. O rei declarou em João 8,36, é um texto que eu amo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendeu a diferença? Não é que nós somos dominados e devemos fazer aquilo que a gente quer. Não, antes eram dominados, hoje somos livres e fazemos se quisermos. E com fundamento, sabemos lidar com essas reações, sabemos lidar com o que a gente deseja, com o que a nossa carne quer, a nossa humanidade sente. Sabemos lidar. Elas não permanecem, elas vêm, sentem. Podemos falhar, podemos errar. Mas nós somos crianças em Cristo. Ele não quer nos preparar como crianças, porque somos fundamentados, ele quer nos fundamentar. Eu falo isso sempre, fundamente-se, porque você sabe lidar até com o próprio pecado, que desanima, que faz você decair, e ele não é uma pedra. Ele se torna algo dominado, não de estimação, mas dominado, para que você cresça acima dele e tenha domínio para não fazer quando você quiser. Ou não fazer sob domínio dele, mas fazer sob domínio seu. Se você quiser, se você der lugar, se você der importância a ele, mas sob o seu domínio e controle, nunca dominado por ele. É diferente para o fundamentado, entendeu? Então, deu um exemplo claro de pessoas que tratam a nossa vida como uma prisão. Ô, triste! Prisão está sendo a tua, que não consegue parar um dia ou uma semana de fazer o que tu faz. Nós fazemos se quisermos. Nós não somos escravos, cara. Nós somos filhos. Lembra, eu amo esse texto. Se o escravo não fica para sempre na casa, porque ele é um escravo, ele pode ser substituído. Mas o filho, sim, esse é o segundo sentido. Filhos, cara, filhos. Então, o que você escuta dos filhos, o que você escuta do justo, é livramento para você. É livramento para o seu grupo, é livramento para a sua casa, é livramento para a sua cidade, para a sua sociedade, para a sua nação. Porque eles têm a supervisão de enxergar coisas que o Espírito de Deus, pela palavra, cumpre cada instante. Entende? E vamos lá. Ele continua.
7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. Olha a consequência. Não damos atenção a eles, não amamos, devemos amá-los e direcioná-los com a palavra, tá? Sobre mantendo a nossa razão, sobre saúde. Mas, não consequência disso, eles não se voltarem para Deus, o que você fala e o que você escuta, ou o que você diz a respeito do rei, em nome do rei para eles, a consequência de não dar ouvido, a consequência de não dar importância, é o que acontece com a geração dos ímpios, que o rei declara, são derrubados e desaparecem. Mas a casa dos justos permanece firme. Por quê, irmãos? Porque a gente tem um reino inabalável dentro de nós. Esse reino só faz crescer e aumentar. Só faz crescer e aumentar, irmãos. Só crescer e aumentar. Ele não retrocede. Não tem lei nos céus para o céu retroceder em você. Só se você pôr essas leis em você. Mas o céu, ele fala que o céu, que o reino inabalável aumente, nunca diminua. Entendeu, irmão? Então, ó, os ímpios são derrubados, porque é a consequência deles andarem em impiedade, andarem sem direção, andarem sem propósito, sem sentido. A consequência de Deus é deixar bem clara. Bênção ou morte, ou maldição, vida ou morte. Morte ou vida. É a critério deles, a escolha que Deus mantém intacta, o nosso livre-arbítrio, mas não escapa do que você, a consequência do seu poder de escolha. Porque é todo seu, é obrigação sua. Agora a escolha não, é critério seu. Entendeu? Então, cara, eles são derrubados porque estão sem a presença de Deus, estão sem direção nas suas vidas. Entendeu? Então, por mais que você inicie uma palavra, profetize, direcione, dê livramento para eles, cara, eles escolhem se querem se aceitar e dar importância ou não. Mas não podem escapar do que escolheram após você receberem essa mensagem. O rei falou um dia assim para os fariseus: ó, antes de eu vir, você não tinha pecado. Mas agora que eu vim, falei para vocês, o pecado de vocês subsiste. Não tem conversa. Acabou a inocência ali. Quando o rei falou para eles o evangelho puro e genuíno que eles já tinham se desviado. Falavam tanta coisa, mas não viviam. O rei chega a declarar: olha, escuta o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Isso é muito escandalizador para mestres da lei. Entende? Então, naquela época ele deu essa lapada. Hoje temos o Espírito Santo, só temos as Escrituras. Podemos enxergar quem está falando a verdade e quem não está. Quem vive a verdade e quem não vive. Antigamente existia um acesso somente para os escribas, para os mestres da lei, que ensinavam a palavra. Nós não podíamos ter acesso à Bíblia e se envolver com tanto com a mensagem tanto como a gente pode hoje, através da última reforma. Entendeu? Então é protestante. Então, irmãos, a casa dos ímpios, os ímpios são derrubados e vão desaparecer, mas a gente permanecemos firmes, tá? A casa do justo, essa casa que eu falo sempre, eu falo que a casa que Deus fala, são duas casas. A primeira casa é o corpo, onde ele habita. Se tem coisas boas dentro, você compartilha com quem você quer com quem você aceita entrar na sua casa. Você compartilha e dá acesso a quem você deseja, certo? Pronto, primeira casa. Segunda casa, aqui você mora, pode ser um prédio, pode ser uma piscina, pode ser uma casa uma casa, um edifício, uma torre, um castelo. Fora é onde você mora, um prédio, um apartamento, um condomínio, é onde você mora, dorme. Mas essa é a segunda casa, a primeira casa é o que você carrega dentro. Também parecido com a primeira casa, a segunda casa. Coisas de honra, coisas de muito suor, né? Pois nós chamamos o céu com esforço. Eu vou dar uma palavra sobre isso depois. O céu nós chamamos por esforço. Jesus disse, o rei disse. Então, tudo que temos nessa casa também foi com muito sacrifício e erro, e cara na parede, e falhas, e acertos, que deixaram nossa casa apropriada para um fundamento e uma boa visita, quando alguém visitá-la. Que seria outra, eu vou falar a respeito disso aí, outra coisa, em outro momento. Você é uma casa, né? E a segunda casa é quando você dorme, onde você passa tempo à noite, quando você chega ao trabalho. Enfim, é isso. E os ímpios são derrubados e desaparecem. Na casa do justo permanece para sempre. Essa casa, ela não tem glória agora. Ela deve ser honrada, limpa sempre todos os dias, porque para manter o Espírito Santo. Mas fique bem ciente, ela é temporária, porque o tabernáculo eterno há de vir, tá? Sabemos disso, mas não esqueça, tá bom? Porque ela é templo de Deus, morada, deve ter reverência com o que carrega, importância.
ousadia, lógico, mas sempre bem claro que a graça é a que nos santifica, é a que nos salva. Mas eu devo limpar sempre para manter intacto o que eu carrego dentro e cuidar bem dessa casa. Se no caso não cuido, eu não vou ter coisa de honra para dar a pessoas que precisem receber e se visitá-la quando quiser. Eu vou dar uma palavra sobre essa casa, sobre a casa. É muito importante entender isso. São dois tipos de casa. Eu vou falar sobre isso depois em breve. Enfim, dois duplos sentidos no caso. Dois duplos sentidos. Os ímpios são derrubados, mas a casa do justo permanece para sempre. Firme, vamos lá. E o 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas quem tem um coração perverso é desprezado. Vamos fechar com esse versículo. Versículo 8. Como assim louvado? Irmãos, todo louvor e honra pertence a Deus. Mas quem representa Deus na terra? Somos nós. Fato? Fato. E quando a gente tem uma ação justa e uma ação racional, nós somos, não é que aplaudidos, nós somos respeitados. Por quê? Porque respeitamos aquele quem nos chamou para viver e ser e levar esse céu e movê-lo em terra. É por isso que a Bíblia fala que somos louvados, porque temos sabedoria, temos a mensagem viva no nosso coração, temos o respeito dela. Não substituindo o lado humano, que necessita de coisas humanas, comer, dormir, se relacionar, coisas humanas, tá? Coisas naturais, fisiológicas, normal. A questão é que a gente é louvado pela nossa sabedoria por saber ter o controle e o domínio sobre elas, sobre as reações. Pois não somos ímpios, somos justos. E temos o domínio sobre o Espírito dentro de nós, a administração do Espírito dentro de nós, e o domínio das nossas próprias reações, como eu falei em outras palavras atrás. Entendeu? É por isso que somos louvados, pela nossa razão, como a gente pensa. Pensa como homens adultos, não como crianças. Crianças se atrapalham e atrapalham outras. Só dão trabalho. Adultos em Cristo só acrescentam. Crianças são perigosas, porque se não ficar de olho, ela faz cocô. Mas adultos em Cristo só acrescentam, só são úteis, só ajudam. Crianças podem até ajudar, mas só faz cocô. Se você não ficar de olho, fazem cocô. É necessário ficar de olho. Enfim. Continua. Mas os que têm um coração perverso é desprezado. Porque os que fazem coisas erradas, sem razão e sem direção, tá? Pô, sem temor, sem reverência e sem respeito, para Deus ele despreza esse tipo de pessoa. Ele deixa bem claro no Salmos 15 que o que honra a Deus, o que teme a Deus são honrados. Os que não dão importância a Deus e as suas condutas é desprezado. O verbo está repetindo aqui. O salmista falou, o salmista 15, Davi falou e o filho dele não repetiu. Que aqueles que não consideram, dão importância e não respeitam Deus e a sua presença, cara, pô, não dê bola não, meu irmão. É sério, não dê crédito não. Se de respeito, Jesus disse assim, preste atenção. O rei disse assim em Mateus: qualquer um que fizer qualquer um que praticar um menor mandamento dado do céu para vocês obedecer aqui em terra, será o grande, mais alto, um grande no reino, será grande, será conhecido. Lá o seu nome está sendo falado pelos anjos. Mas aquele que ensina a fazer o contrário, ensina qualquer um a fazer o contrário do que o rei falou, que o meu ensino quer dizer, e despreza o que eu falei, esse é o menor e desprezível em toda a criação. Você entendeu o que eu quis dizer? Que se você faz o que ele mandou fazer, de coisas mais simples a grande, de extremos ao simples a grande, do extremo, do básico ao extremo, você é conhecido lá no céu, cara. Falam de você todos os dias. Se você faz e ensina outros a fazer o mesmo. Mas se você faz o contrário, faz outras pessoas fazerem o contrário, você é o mais anônimo, desconhecido, mais terrível, mais desprezado de todo o mundo espiritual. Por quê? Porque você menospreza e não dá importância à palavra e ao ensino de Deus. Tá bom? Certo? Semelhantemente, o homem é louvado segundo a sua sabedoria, incentiva outros, ele faz e influencia outros a fazerem o mesmo. Esse é conhecido nos céus. E no inferno também. Já o contrário do outro,
ele é desprezado. Por quê? Porque essa é a natureza. Não podemos desprezar. Hoje é mais fácil. Hoje estava acontecendo o quê? Você vê isso lá fora. Dando crédito à nossa geração. Dando crédito. Nossa geração. Dando crédito a quem devia ser desprezado. E menosprezando a quem devia ser honrado. Ué, tá fora de cogitação isso. Já pensou? Só que Deus é tão perfeito, cara, que Ele mantém, Ele traz saúde onde tem saúde, onde precisa de saúde. E se tem alguém saudável, é o Espírito Santo, que vai conduzir outras pessoas através da palavra e manter a saúde na sua casa, para que possam reconhecer que só Ele é Deus e que tudo vem dEle. E é através dEle, e é por meio dEle e para Ele, né? Que somos honrados e respeitados. Não é o contrário. Não é pelo dos outros. Não é pela a proteção dos outros. Que proteção? Você quer botar uma estátua de uma pessoa na sua casa e dizer que ela lhe protege, que ela merece mais honra do que o Espírito Santo? Ou você quer honrar o Espírito Santo e dizer, minha casa é protegida com oração, meu velho, e com a minha conduta? É assim que Deus se mantém comigo, sobre meu temor, o meu amor e a minha conduta. É assim que eu sou protegido. Não é botando uma estátua de ninguém para me adorar, não, me proteger. Um selo ou algo de alguém que vai achar, na minha cabeça quis passar que eu vou ser protegido por ela. Como assim? Fizeram a história de Israel, fizeram isso, a história de Israel todinha. E Deus sempre dava direções. Não é assim não, não é assim não. Eu acho um exemplo mais lindo, mais engraçado, é o de Baal, com Elias. Baal, que é o Senhor tem domínio, é o Senhor que tem domínio, é um Deus pagão. E Elias dá uma surra da poxa dele lá de prova de fé. E eles não conseguiram bater Elias nessa situação. Eu vou dar uma palavra sobre isso depois. Foram envergonhados e mortos. Eles não dão moleza não. Agora pega esses caras aí e mata, depois que passaram a vergonha. E foram mortos. Todos os profetas de Baal. Entendeu? Então assim, não pode ser o contrário. Antigamente, hoje nossa geração está fazendo o contrário. Nós estamos dando menosprezando quem merecia honra e dando glória a quem merecia desprezo. Não dá, mas Deus é tão puro, é tão genuíno, Ele é tão visionário que Ele traz de volta a sensatez da nossa mente e abre nossos olhos para reconhecermos o temor do Senhor. Bom, o temor do excelso. Então, o homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Um bandido é. Um bandido, ele é desprezado, ele comete um crime muito complicado, muito grave. Um estupro, uma pedofilia, um homicídio, 3, 7, 20 homicídios, 30 homicídios, um homicídio, uma pessoa injusta, uma pessoa honesta, uma pessoa assim. Ele é desprezado pela sociedade e é desprezado também pela justiça. Só segue seus direitos cabíveis a seguir. Mas em todos já fica se passando, entendeu? Como uma pessoa que obedece à lei é respeitado por ela. Semelhantemente é no mundo espiritual. Eu não posso misturar uma cor com a outra. Dar honra a quem merece desprezo e desprezo a quem merece honra. Salmos 15, tem uma mensagem lá no feed. Salmos 15. Tô falando disso lá. As características da igreja, as características de um cidadão dos céus, de um filho de Deus. Tá bom? Não pode trocar as coisas, cara. Não pode achar que pessoas merecem honra que se elas não respeitam Deus. Se não respeitam, não merecem honra. Salmos 40, versículo 4, fala que o salmista fala que trata com desprezo os orgulhosos. Porque eles não reconhecem Deus. Por que eu vou respeitá-los? Eu respeito por uma questão de quê? Quando eles respeitam Deus. Aí, cara, eles têm um respeito por mim. Quando eles menosprezam o Espírito Santo e as coisas de Deus, cara, perde totalmente o respeito por eles. Pô, eu perco rapidinho. Porque não cabe, cara, uma coisa com a outra. Salmos 15. Os que reverenciam a Deus e o temem, tratados com honra. E os que não reconhecem, com desprezo. Nunca esqueci disso. Tá lá no feed, Salmos 15. Eu deixei no feed do Instagram. Cara, também tem no canal do YouTube. Tá lá no canal. Tá lá tudo no perfil, o link. Acessem, tem umas mensagens para vocês se edificarem. Cara, entendeu? Não é sensacionalismo. É a realidade dos céus. Você acha que o diabo pecou e ele ia ganhar moral com o excelso? Não ia não, velho. Olha, tem um cara agora aí se achando garanhão, verbo eterno. O que é que nós fazemos com ele? Desaparece. Não fica aqui não. Miguel, Anjada, bota pra fora esse cabo aqui, esse cabo que é minha glória. Ih, rapaz, deu errado. Ele saiu, a terceira parte foi com ele.
Não teve conversa. Ele teve a melhor igreja, perfeita, teve o melhor pastor, o verbo eterno, né? E mesmo assim, queria a glória de Deus. Queria a glória, não é nem reconhecimento que ele já tinha, ele era um anjo das galáxias. Mas queria a glória. E 4 coisas Deus não entregou ao homem quando fez o homem: onisciência, onipresença, onipotência. Onisciência, sabe de tudo. Onipresença, sai em todo lugar. Onipotência, pode todas as coisas. É Deus Todo-Poderoso. E a glória, a 4ª, ele não entregar a ninguém. E o diabo queria. Aí não teve jeito. Anjada, chispa, que esse cara daqui. E saíram de lá e foram expulsos. Ele levou ainda a 3ª parte e contaminou com os seus enganos. Veja o que o engano do ímpio pode causar. Uma generalização grande, se você não cortar o quanto antes, com a vacina do engano. Qual é a vacina do engano, irmãos? Espírito Santo, a palavra. Firme, firme. É isso aí. Então vamos lá. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Em nome do Rei. Esses são os versículos de Provérbios 12, versículo 5, 6, 7 e 8. Em nome do Rei. Que Ele lhe abençoe. E um ótimo dia na sua presença. Desde já, firme.